Santa Cruz 3, decisão 0. Esse é o ponto de partida do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2026. Uma estreia diante de uma Arena Pernambuco esvaziada, tá? Um público muito longe do esperado para um primeiro jogo do Santa Cruz na temporada, tá? Até porque foi uma virada de ano, foi uma virada de chave muito positiva no Santa Cruz, a subida de divisão, a transformação em SAF. Havia uma grande expectativa no reencontro do time com a torcida, no amistoso, que acabou tendo a participação do público cancelada, já que a própria Vitória Cup foi cancelada e transformou o que seria um evento em quase que um jogo-treino no Arruda de portões fechados. A gente já tinha 13 mil ingressos vendidos. Então, para uma noite de quinta-feira, claro que era um adversário internacional, que era algo diferente, uma celebração, mas a gente tinha 13 mil ingressos vendidos. E muitas eram casadinhas, tá? Isso. E essa noite, para uma noite de domingo, iniciozinho da noite, eu esperava uma mobilização maior. Mas esse é um tema para uma outra parte aqui do programa. A gente vai focar primeiro dentro de campo. E aí, Arthur, eu queria que você começasse fazendo a análise do jogo, porque o placar de 3-0 salta aos olhos. Um placar de 3-0 construído em 30 minutos salta ainda mais aos olhos, porque ele determina meio que o jogo está resolvido e a partir daí o ritmo baixa, e é natural que o ritmo baixe. A gente não imaginaria ver o Santa correndo para fazer 5, 6, 7-0 no decisão, ainda mais no primeiro jogo do ano, que exige uma certa cautela física. Os jogadores vão ganhando corpo aí ao longo da temporada. Mas, instantes antes da gente iniciar a live, da gente entrar ao vivo, teve uma frase sua que você falou, e agora vou forçar você a dizer aqui ao vivo, tá? Você falou: eu tô para dizer que o Santa jogou mal, mesmo com 3-0. Então, Arthur, hora da tua análise sobre essa estreia do Tricolor no Pernambucano. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio. Todo mundo aqui que está na audiência, sobretudo a torcida do Santa. Um abraço aí para todo mundo. Fazendo agora essa primeira análise oficial, vamos dizer assim, né, do Santa Cruz em 2026. Fred, eu falei isso no off, mas fique tranquilo porque eu falaria no on, tá? E quem acompanhou ali minhas mensagens no Twitter pós-jogo viu que estou muito nessa linha. Eu acho que o jogo de hoje, o 3-0, foi um placar até mentiroso. Por mais que, se você analisasse o jogo, poderia até o Santa Cruz ter feito mais gols, teve oportunidades para isso, mas eu digo mentiroso no sentido de você ver um 3-0 sendo construído com 30 minutos de jogo, como você falou, dá uma impressão de que o Santa foi avassalador, fez uma excelente exibição, sabe, contra o adversário, quando na verdade esse 3-0, na minha opinião, e aí depois a gente vai entrar mais no detalhe para explicar o porquê disso, ele diz muito mais sobre a fragilidade defensiva do Decisão do que sobre uma grande exibição do Santa Cruz. Tá? O Santa Cruz, que, voltando um pouquinho a fita aqui para explicar essa partida, foi para o jogo de hoje com basicamente a mesma escalação que enfrentou o Defensa e Justiça, com apenas uma mudança por motivo de lesão. E Anson, né, que saiu sentindo, né, na partida durante a semana, acabou sendo substituído por William Alves, assim como aconteceu no amistoso, só que dessa vez o William Alves já largou como titular da equipe. E foi um jogo que começou bem aberto, as duas equipes tendo espaço, e eu digo bem aberto realmente por causa disso, as duas equipes tendo muito espaço, o Santa Cruz dando mais espaço para o Decisão do que deveria, o Decisão que foi para a Arena claramente buscando um empate, como seria de praxe, né? Já é habitual uma equipe do interior que não tem tanta pujança financeira enfrentando alguém da capital, né, do trio de ferro. Eles sempre começam a partida dessa forma, mas o Decisão ainda chegou a ter algumas oportunidades, tá? Não levou perigo porque é uma equipe muito limitada, mas teve algumas cobranças de falta, algumas chegadas, nenhuma finalização, nenhum lance de perigo, mas levou algum receio, muito mais por uma deficiência do Santa ali na marcação do que por grandes construções da equipe do Decisão. E esse era o roteiro da partida até mais ou menos ali os 15, 16 minutos. Um Santa que muito pouco conseguia construir, tentava chegar mais pela esquerda e o jogo ficava nessa, e o Santa sem conseguir se impor. A primeira jogada boa que o Santa tem é uma jogada com o Renato, onde ele consegue fazer um lançamento muito bom
para Patrick Alan, que faz o cruzamento para Quirino, mas a bola acaba indo muito forte e Quirino não alcança. E aí, basicamente, 1 minuto depois, a gente tem um lance que é decisivo. Não é o único lance que definiu o caminho da partida, mas é uma sequência que a gente tem a partir do primeiro gol até o terceiro, onde o jogo realmente foi definido. E esse primeiro lance que eu estou falando é justamente o gol de Renato, né? Uma finalização dele de fora da área. Eu vi alguns torcedores falando em desvio no meio do caminho, mas assim, sendo muito sincero, eu acho que foi falha completa ali do goleiro. Não teve tem desvio muito... nenhum, não. Teve um kick um pouco Um em kick. cima dele, mas falha absoluta. Falha absoluta. Exatamente. Uma falha absoluta. O Santa Cruz, obviamente, não tem nada com isso, faz 1-0. E aí, depois desse 1-0, o jogo foi se abrindo. Né? Logo em seguida, o Santa tem um excelente lançamento de Patrick Alan, que Renato domina, vai puxando, saindo da área e sofre um pênalti assim muito infantil do jogador do Decisão, porque como eu narrei aqui o lance, Renato estava saindo da área, então é um lance que não levaria nenhum perigo para o Decisão, muito provavelmente, e o Santa acaba ganhando essa oportunidade no pênalti, muito bem convertido por Quirino, o Santa chega no 2-0. Sobre o pênalti, Arthur, só deixa. Supondo que o goleiro passou longe, se tivesse defendido, voltaria, porque, meu amigo, o cara simplesmente ignorou a regra. Muito adiantado. Ele ignorou a regra, assim, de um jeito assim. Rogério Ceni clássico naquele vídeo. Tem um vídeo histórico de Rogério Ceni, né? Porque ali podia, aliás, não podia, nunca pôde, né? Mas era tolerado, podem dizer assim, pelos árbitros, mas agora não. E nesse lance especificamente, eu disse, caramba, o cara ignorou. Ele precisa dizer assim, ó, não tem VAR, vai que o árbitro deixa passar, não tem VAR, né? É verdade, sem VAR dá pra ir pro risco, né? Mas foi demais, pô. E aí o Santa consegue ali por volta dos 20 minutos já 2-0. Pouco tempo depois até tem outra chance, né? Uma jogada em que Patrick Alan recebe de Pedro Costa, aciona Quirino, ele faz uma finalização cruzada, a bola vai para fora. E minutos depois o Santa chega no 3-0 ali, um pouco depois dos 30 minutos, numa cobrança de falta de Patrick Alan, já sentindo que o goleiro estava inseguro na partida, ele cobra a bola diretamente para o gol, há um desvio ali no meio do caminho, esse sim é um desvio, mas também não que justifique a falha, mais uma vez a falha do goleiro, e o Santa Cruz chega aos 3-0. Eu acho que nesse momento é que a leitura é ainda mais perfeita quando a gente fala que o 3-0 era muito enganoso. Porque a verdade é que até o primeiro gol, que foi uma falha clamorosa do goleiro, o Santa não fazia uma boa partida. O Santa Cruz não conseguia chegar com perigo. Né? Teve um lance logo antes do gol, mas era uma partida que, assim, não se desenhava de forma alguma para o Santa com 30 minutos chegar no terceiro gol. Né? E 3 gols, assim, com uma grande colaboração do Decisão. Um pênalti infantil, que não foi nem aquele lance para você dizer assim, não, o Santa estava chegando com perigo e aí sofreu o pênalti. Era um lance que dificilmente geraria algum risco para a equipe do Decisão, e 2 lances de falha do goleiro. Depois disso, obviamente, aí o jogo se abriu para o Santa no primeiro tempo. O Santa chegou a ter outras oportunidades. Tem um lance de finalização que Quirino tenta no rebote, quase chega ao 4º gol. Tem esse lance de Patrick Alan para Quirino, que ele chuta cruzado, que foi um pouco antes ainda do 3º gol, mas também outra chance positiva que o Santa teve. Então, o jogo se abriu porque, obviamente, o Decisão ele teve que sair um pouco mais para o ataque, sentiu os gols que levou, porque é um choque você levar 3 gols assim de forma tão rápida. Mas o Santa, que desde o primeiro tempo dava mais espaço do que deveria para o Decisão. Eu falei isso antes do Santa conseguir abrir o placar e se manteve dessa forma. O Decisão conseguia, a zaga do Santa ela não passava essa segurança. O Decisão ele não levou mais perigo por uma limitação dele. E quando terminou o primeiro tempo, essa foi minha leitura, né? Até colocando no Twitter, de que o Santa merecia, obviamente, o resultado, mas o 3-0 ele dava uma conotação de atuação positiva mais do que de fato a gente via dentro de campo. E se a minha percepção já era essa no intervalo, no final do jogo ela acaba ficando ainda maior, porque foi realmente o segundo tempo abaixo do Santa. Tá? O primeiro tempo do Santa, como eu falei aqui, a equipe não começou tão bem, mas depois o jogo se abriu, teve outras oportunidades. O segundo tempo o Santa realmente fez uma atuação abaixo do primeiro. A gente entende, obviamente, que depois que você abre 3-0, é um jogo de pré-temporada, é um jogo que você não está naquele primor físico. É normal que você administre o placar. É normal que você não vai ficar se exaurindo de forma desnecessária já tendo 3-0. Exatamente, o jogo estava definido. Mas eu acho que a estratégia que o Santa utilizou passou longe de ser um administrar o placar, porque sofreu muitos riscos. Foi tão diferente assim. Veja, o Santa continua sendo Santa de Marcelo Cabo, tá? Não é tão diferente do Santa do Santa sob comando de Marcelo Cabo, não. Assim, o Santa nunca foi um time de muita tranquilidade na construção de resultados.
Assim, ainda tanto que você mesmo fez a ressalva em relação, porque tem que ser feito, é muito óbvio, tá 3-0, outro adversário, o goleiro completamente perdido no jogo, ainda que o Decisão tenha tido mais finalizações no segundo tempo, até equilíbrio, até cito 14-12, o Santa teve mais finalizações, mas no fim das contas terminou 14-12 pro Santa, e esses 12 só um, a barra, a falta de pontaria do Decisão, brincadeira. Mas enfim, ele no segundo tempo ele se aproximou mais, mas ó, eu trato como natural e trato como uma característica, ainda que não seja uma boa característica, mas uma característica do Santa de Marcelo Cabo, tá? Sim, eu acho que assim, você não ter o ímpeto de buscar o gol como você teve no primeiro tempo, principalmente depois que abriu ali o jogo para o Santa, depois da primeira falha, eu acho que é completamente natural. É começo de temporada, você não está na aptidão física, você não vai ficar se desgastando de forma desnecessária. Eu acho que o ponto mais aqui é que é mais um aspecto defensivo. O Santa correu mais riscos do que deveria. Se o Santa tivesse enfrentando o Maguari, que é o próximo adversário do Santa, eu acho que a chance de ter se complicado nesse jogo era razoável. Talvez o Santa tivesse uma postura diferente, mas assim, o Maguari poderia muito bem ter feito um gol e aquela, tá 3-1, tá 3-0, você leva um gol, já dá um nervoso ali no jogo, você já não tem mais toda aquela tranquilidade. Se sai um 3-2, já vira um pandemônio. E o Santa flertou com esse risco. O Decisão teve oportunidades para isso. Falando da leitura do tempo aqui do jogo, o Santa volta para o segundo tempo com decisão bem melhor. Já no começo ele tem 3 chances ali, um vacilo de Eurico, que o jogador acaba finalizando para fora, um erro crasso ali de pontaria. Depois tem outra chegada que o Santa sai jogando errado. Eu acho que é mais uma vez Eurico, e ele mesmo corrige depois. Tem outra chegada, eu acho que numa cabeçada, que é justamente essa única defesa ali que a gente vai lembrar aqui de Rock Kennedy. Então já no começo tem essas 3 chances. O Santa depois consegue criar, é bem verdade, tem uma chance ali clara que Renato desperdiça, né? Uma jogada de Vitinho que ele puxa para o meio, depois abre a jogada lá para a esquerda, Rodrigues faz o cruzamento, Quirino tenta pegar a bola, não consegue, aí Renato também se enrola todo na bola e não consegue concluir, uma chance claríssima de gol, e depois o próprio Renato recebeu uma boa bola ali de Patrick Alain, que poderia ter marcado o 4º gol do Santa. Então é bem verdade que o Santa também teve oportunidades, mas deu muito espaço para a equipe do Decisão. Eu acho que a minha maior crítica aqui ao Santa é essa parte defensiva, porque contra uma equipe que tenha 10 centavos a mais de qualidade ali no ataque, poderia ter colocado uma vitória que foi extremamente segura, poderia ter colocado em risco. Eu acho que esse é o ponto que eu mais pego aqui no pé. Então, foi um segundo tempo onde, de fato, o Santa diminuiu a rotação, mas no final das contas conseguiu 3-0. Eu acho que depois o Santa ainda tem algumas oportunidades. Tem um lance ali da finalização na trave, né, do Decisão, que quase marca, por exemplo. A bola bate na trave e vem passando quase que em cima da linha. Mas no final do dia eu acho que foi isso. E aí, fazendo aqui um resumo da leitura do jogo, talvez o torcedor que esteja vendo, acho que minha leitura está muito negativa, mas assim, obviamente que foi uma excelente estreia do Santa em termos de resultado. Você começar com 3-0, e eu sempre digo, a leitura do que a equipe mostrou de falha, do que a equipe tem de problema, ela independe do resultado, mas é sempre muito bom a gente fazer essa leitura quando o resultado está vindo. É sempre muito bom você corrigir as falhas, corrigir os problemas que existiram, com o resultado vindo, com um ambiente de muito mais tranquilidade, sem aquela pressão do resultado que foi adverso. Então, eu acho que o Santa, o primeiro passo é entender que o resultado foi muito bom, mas a atuação nem tanto, houveram problemas, é normal e que vai se corrigir com o tempo. Ninguém espera que na primeira partida do ano a equipe vai estar na ponta dos cascos, mostrando o melhor futebol que poderia apresentar. É normal e todas as equipes elas costumam evoluir com o tempo, então com o Santa não vai ser diferente. E para não parecer que é uma leitura apenas negativa, depois a gente vai entrar no campinho e tem boas notícias, tá? O Santa teve, principalmente no aspecto individual aqui, notícias muito positivas. Olhando, por exemplo, na imagem que a gente tem agora na TV aí, esse jogador que está com a mão levantada, Patrick Alain, teve uma exibição muito interessante. De Alain Patrick. Os dois disputaram o jogo hoje. E aí, Fred, se a gente durante a semana teve uma leve divergência ali na avaliação de Alan Patrick, caso que falar ficou na minha cabeça, de Patrick Alain, eu acho que hoje foi bem claro assim que ele foi um destaque da equipe do Santa, não pelo gol, mas pela participação na partida, né? Foi pelo menos umas 3 vezes assim que ele colocou os companheiros bem posicionados para marcar, realmente fazendo a função de um meia que a gente espera e também participando de gol, que é uma característica que a gente sentia falta do Santa ter esse camisa 10 que marque mais gols, né? Que seja mais decisivo nessa fase da partida, vamos dizer assim. Então, tem boas notícias, teve boas aparições. No segundo tempo, teve jogador que, por exemplo, eu não achei que foi bem no amistoso, que eu já achei que entrou bem hoje. Então, Vitinho, né? não é que... Exatamente, Vitinho. Então,
não é que tá tudo errado, longe disso, é Não, só longe pontuar disso. aqui, É. muito longe disso, é que às vezes, pela leitura, o torcedor pode ficar com essa expressão, mas muito longe disso. Eu acho que o Santa teve uma estreia positiva, conseguiu um resultado muito bom, mas tem alguns pontos ali para serem apurados, principalmente projetando para frente. Arthur, Esse jogo que o Santa Cruz vai ter quarta-feira é um jogo bem mais perigoso que o de outro hoje. grau de complexidade, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Arthur. Eu acho que tá tudo certo. Não é que tá tudo errado, não. Pelo contrário, está tudo certo. O Santa fez o que cabe fazer numa estreia contra um adversário muito fraco. Que o adversário cavou com as próprias mãos a sua derrota, isso todo mundo viu. Não precisa também a gente ficar aqui tentando construir uma narrativa de que o Santa, como você falou, chegou no jogo, foram 15, 20 minutos de imposição que decidiram a partida. Não foi isso que aconteceu. Foi um chute de fora da área fraco, nas mãos do goleiro, que virou um gol, e um pênalti de um nível peladeiro, tá? A turma costuma dizer que é de um nível infantil, mas quando eu era infantil, a turma não fazia um pênalti assim, não. Então, eu vou chamar pênalti de fim de pelada. Fim de pelada tem uns pênaltis assim, né? O cara já tá ali naquela última pelada, já não tem mais ninguém guardando posição, o cara perde a paciência e empurra o jogador. Porque foi inacreditável que um jogador profissional, marcando dentro da área, a bola saindo. Aquilo pra mim tem muito do psicológico também, Fred. Tipo, acabou de levar um gol numa falha do goleiro, o cara Mas aí, meu fica irmão, até meio sem paciência. mas aí o cara é assim, não que profissional. justifique. Não, exato. Vamos lá. Mas pareceu isso, sabe? Do tipo, É ridículo o pênalti que o cara E aí outra coisa, não foi essa força toda pra Renato cair. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, tá? Renato é profissional. Se o zagueiro não é, Renato é. Renato sentiu duas mãozinhas. Não foi uma, foram duas mãozinhas nas costas dele, dentro da área empurrando, meu amigo. O cara vai fazer o quê? Ficar em pé? Tem que cair mesmo. E outra coisa, se tivesse VAR, era pênalti. Muito pênalti também. Porque o VAR ia analisar o quê? Teve o toque, teve o empurrão, teve. Ia pra força, meu amigo, não dá pra com duas mãos nas costas, você fazendo um movimento de empurrar deliberado, como é que volta? Não volta, tá? É um pênalti safado, mas é um pênalti de burrice, pô, de falta de profissionalismo básico do marcador, tá? Então, eu acho, Arthur, que no final das contas é isso, está tudo certo. Patrick Alan jogando, Cássio agora criou um problema pra live, né? Patrick Alan jogando bem, jogando certo, tá? Renato fazendo gol, Quirino fazendo gol, os zagueiros dando conta. As coisas vão da melhor forma que podem ir. Até porque aqui a gente está somando o amistoso e a estreia. A gente já consegue ter duas visões de Santa Cruz. E aí você tem um goleiro, que é um ponto falho. Aí é uma partida segura, uma partida sem nenhum percalço. Tá? Então, eu acho que as coisas estão como devem estar. O Santa Cruz tem uma tabela boa pela frente, né? Faz esse jogo mais duro contra o Maguari no meio de semana, mas já tem o outro, que talvez seja junto com Decisão e Jaguar, os times mais fracos do campeonato, né? Vitória, Decisão e Jaguar. Acho que eles formam um trio e os outros 5 eu acho que exige competitividade. Era esse ponto eu não que eu vi o queria jogo abordar. do Vitória contra o Retrô, só um comentário Mas só o placar já. Eu não vi, mas disseram assim que o time do Vitória é de um problema defensivo absurdo. Se bem que o Decisão mostrou isso hoje também. Né? Vai lá, Cássio. Sobre o Vitória, até comentei com o Fred ontem no vídeo do Sport, que abordando essa questão do Retrô, porque o próximo jogo seria Sport Retrô, que o Vitória, ele foi o campeão da Série A2, só promoveu um clube, só promoveu o campeão, mas foi um campeão dentro de uma situação onde você passa na primeira fase com a campanha ali, na semifinal faz um jogo competitivo, passa e na final empata com o América que estava invicto. Assim, o América tinha cara de acesso, mas futebol é isso. Assim, o Vitória conseguiu o título, não é nem o acesso, é o título com todos os méritos, mas é um time que não dominou o campeonato. O campeonato de mata-mata tem disso. O brasileiro antigamente era dessa forma. Sim. Mas aí, com a A2 terminou há pouquíssimo tempo. Aliás, e o argentino é assim. A Platense que ganhou o torneio de apertura foi exatamente isso. O time foi 13º e ganhou o campeonato, se não me engano. Mas enfim, como não houve tantas mudanças, eu acho que o Vitória acabou, pela primeira rodada pelo menos, fazendo o cartaz de pior time. Mas aí, trazendo agora para esse jogo de domingo, porque o Vitória fica ali. Aí Fred começou a abordar quem seriam os outros nesse nível. O Jaguar, eu acho que sim também, tá? Mas o Decisão me surpreendeu de estar negativamente. Me surpreendeu negativamente. Porque eu achei o Maguari bem melhor, o time que enfrentou o Náutico. Não, bem melhor, mas era esperado que fosse melhor. Primeiro,
O Maguari, ele foi semifinalista do Pernambucano ano passado. O treinador é o mesmo. Que é um bom treinador, Suede. Suedlin. O trabalho Maguari... contínuo de 2 anos. O Suede já era o treinador do Maguari, inclusive, em 2024. E detalhe, o Maguari foi semifinalista e teve a chance da vida de ir pra final, que foi Maguari e Retrô. Assim, não foi o... Detalhe, fez um campeonato melhor que o do Retrô. Tinha vencido o Retrô na primeira fase. Mas aí... Porque o Retrô veio do quadrangular. Isso, né? exatamente. Ele ficou esperando na semifinal. E nesse ponto teve uma chance gigantesca. Que não foi uma semifinal contra Náutico, Santa e Sport. Assim, ainda que seja o Retrô seja um time de investimento, mas não era um grande, né? Era assim. Você estava numa semifinal contra um time que não é um grande para ir para... Enfim, é uma chance rara. A última vez que eu acho que tinha tido isso, se não me engano, foi Afogados e Salgueiro, que foi uma semifinal também do Pernambuco. Acho que teve isso. O Maguari é o time que está na Copa do Brasil, Fred e Arthur. É um time que tem 1 milhãozinho de cota para receber perto disso. Ou seja, é um time que dentro da que a gente fala, que está falando tanto de orçamento, é um time que, você sabe que tem uma cota da Copa do Brasil para chegar, que vai mudar, pelo menos nessa temporada, o patamar financeiro do clube. Não por acaso, a prefeitura... Deve ser bem menor, né, nessa primeira fase esse ano, mas já vai ajudar. Fred, a menor cota do ano... Tudo que seja, a menor cota do ano passado foi 860 mil reais. É porque essa primeira fase está sendo considerada uma... Que seja. E ele tá ali, né? Mas segundo o Minhoca, vai ser bem menor a cota da primeira fase. meio milhão? Menos. Não sei. Aí a partir disso só chegando no valor. Mas enfim. A da segunda deve se equilibrar a da primeira do ano passado. Se for 200 mil reais. Eu acho que é 300. Mas é um dinheiro que o Maguari não teve acesso. Completamente representativo. E a da Série D é 400 mil, que é cerca de 400 mil que é que vem pagando. E você recebe, tem todas as contas pagas. Ou seja, a receita do Maguari esse ano, ela vai ser muito acima da média do que o Maguari teve em toda a sua história, que na história profissional é muito curta. É um clube até mais de 50 anos, mas a história profissional é curta. O Decisão, ele está na Série D, herdou a vaga pelo acesso do Santa Cruz, inclusive. O acesso do Santa Cruz para a Série C, a vaga caiu pro Decisão. Pernambuco vai ter 4 representantes. O outro é o Retrô, que caiu 2 pelo Pernambucano, Maguari e Decisão. Um que caiu da C para a quarta, que foi o Retrô. E outro que permaneceu na Série D, que foi o Central, mesmo sendo da Série A2. O Central tem um problema. Parte do time central do Vitória. Sim, o Central tem que abrir. Uma parte do time central está emprestado do Vitória. Mas, a parte disso, eu esperava um pouquinho mais, tá? As falhas do goleiro, eu não sei se eles dinamitaram o potencial que esse time do Decisão poderia ter na partida. Aumenta a irritabilidade, como o Arthur falou. Né? Aumenta o quê? A irritabilidade. Porque também tomar 2-0 com 2 falhas daquela, 20 minutos, acabou o jogo também, né? Acabou o jogo. Mas assim, o volume ofensivo caramba, tô chamando de retrânsito, do Decisão no segundo tempo, querendo ou não, a falta de pontaria gritante, uma de 12, mas conseguiu chegar 12 vezes. Então eu vou dar esse pequeno mérito, mas o primeiro tempo, fazendo a ressalva, se é que é possível, mas é o goleiro do Retrô, tá vindo? É o goleiro do Decisão, tá? Não é o goleiro do Sub-17, não. O João Gabriel é um goleiro de 33 anos, pô. Assim, é um dos nomes mais experientes do clube, do clube, inclusive. Então, deve ser um dos salários mais altos da Folha. Possível, porque ele é um goleiro que já atuou no Vitória, por exemplo, no Sampaio. Então, assim, para uma equipe desse nível, ele chega com certo cartaz. Era considerado talvez um esteio de segurança para a equipe e hoje não foi, né? E Arthur, quando a gente tá falando isso tudo, é justamente para não ter o oba-oba que o Fred até brincou no começo de o Santa voou. Tipo, não precisa ter isso. O Santa fez o seu primeiro jogo profissional. Por exemplo, o Santa perdeu do Defensa, que ontem a gente foi descobrir que o jogo acabou depois. Eu estava no meio da live aqui, chegou a informação. Defensa, primeiro, ninguém nem sabia que esse time ainda estava no Recife. Assim, aí os caras não só estavam aqui, como fizeram um amistoso com o Retrô. O time B do Retrô ganhou. Aí você fala, pô, caramba, será que mudou tanto assim o Defensa? Porque o Santa foi com o time principal, perdeu. O time B do Retrô vai lá e ganha. Mas essa largada foi muito importante. Você pode ressalvar o nível do Decisão e entender que o Maguari, que eu acho que deu um trabalhinho pro Náutico, e o Náutico tem todo o mérito de ter um time com um pouco mais de entrosamento e peças de um nível peças de Série B que estão no Náutico, que está um outro nível de remontagem de equipe. O próximo compromisso do Santa, inclusive quarta-feira, os dois vão ser a coisa raríssima nesse campeonato, jogo no interior. Todos os jogos são na região metropolitana. As duas únicas possibilidades de jogo no interior. Exatamente, né? É o Santa indo a Bonito para enfrentar os 2 jogos à tarde, inclusive quarta-feira de tarde, os 2 jogos por causa da iluminação. O Santa em Bonito e o Náutico em Goiânia. O Santa, pela estreia que o Maguari fez, o Santa tende a ter um pouco mais de dificuldade. Tem. Mas destravar nessa largada, porque pensa que, de repente, o João Gabriel ali... Sim. Aí você já somaria, Fred. Sabe você que dizia, faz tempo que tu não usa isso, mas de somatizar as coisas. Sim. Aí, de repente, teve o Defensa,
que não ganha, aí de repente um resultado mais ou menos, aí já pega um time que tá... Veja, essa largada, ela já destravou isso. Entrar até o Muricy, que o Santa antes do defensa empatou com o Muricy no jogo treino. Então até esse entrar na conta, se o Santa não larga bem. Nesse momento, o que é que acontece quando você consegue esse resultado? Esses jogos, inclusive, são apagados. Eles são deletados. Se hoje não ganha, todos esses jogos estariam na mesa aqui. Que você faria toda a sequência. Na hora que você ganha, esses jogos já não fazem mais... É como se contasse daqui pra frente. No fim das contas, eu acho que só deixa talvez 10 centavos, você nem chega tanto, de frustração pro torcedor do Santa, talvez. Porque um golzinho a mais, assim, dividiria com o Retrô a liderança. Tipo, a liderança se desenhou... Veja, se você vai pro intervalo com 3-0, o jogo tá morto, você fala, vai fazer uma goleada aí pra largar na ponta, porque teve toda essa capacidade. O Decisão deu toda essa condição. Chegou um superchat aqui, tá? De Deleon Natalício da Silva. Mandar um grande abraço aí pro Deleon. E ele defende o William Júnior, tá, Arthur? Mas ele defende a partir de um outro encaixe de William no time. O que é que ele diz? O William tem que ser titular desse time. Ele é melhor e mais veloz do que os dois pontas que jogaram hoje, no caso, Renato e Robinho, e dá mais volume ao jogo, que foi o ponto fraco do Santa Cruz nessa partida. Você acha que pode ter, dependendo, sobretudo do desempenho de Robinho, né, que não fez boas partidas, você acha que cabe um teste com Patrick Alain e o William Júnior juntos? Fred, eu tanto acredito que cabe, como eu até defendi no intervalo que para mim o Santa deveria voltar para o segundo tempo com essa mudança. A partir do momento que o jogo esteve 3-0, completamente controlado e a vitória encaminhada, se tornou também uma oportunidade do Santa testar variações. Até porque a gente já falou aqui várias vezes que o Santa tem um calendário curto nesse começo de ano. O Santa não vai participar da Copa do Nordeste. Na verdade, mesmo se participasse da Copa do Nordeste, não ia mudar muita coisa, porque a gente sabe que a Copa do Nordeste começa lá para frente. Então, nesse começo, é realmente só Pernambucano e uma partida da Copa do Brasil que o Santa tem para disputar. O Pernambucano, que essa primeira fase, como você sempre lembra, vai só até o final do mês. Então, não vão ser grandes oportunidades que o Santa vai ter de testar variações. Já são 7 partidas só nessa primeira fase. Então, como o jogo se encaminhou, eu acho que era momento para colocar o William Júnior ali na vaga de Robinho, que não estava funcionando, e ver como é que se comportaria essa equipe com o Patrick Alain. Você poderia ter uma rotação, não obrigatoriamente o Santa precisava mudar a formação, a disposição tática para ir para um 4-4-2, deixar uma linha de 2 na frente com Renato e Quirino, por mais que isso fosse uma opção. Você poderia ter o William Júnior jogando aberto na posição de Robinho ali pela direita, variando com o Patrick Alain, testando se isso funcionaria, até porque o William Júnior entrou bem no amistoso, como a gente falou, e spoiler, hoje ele também teve uma participação interessante no segundo tempo, mas acabou não tendo essa escolha por parte de Marcelo Cabo. Eu acho sim que funciona, tá? Eu só vou discordar de um ponto. Eu mesmo concordando com ele que faria essa mudança, não dá pra gente dizer que o William Júnior é mais rápido do que os pontas. Ele pode ser até mais rápido do que Renato, que realmente Renato, até pela idade, não é mais um jogador velocista, mas Robinho, com toda a sua limitação, e eu acho que foi o pior jogador do Santa Cruz em campo hoje, a gente vai entrar na avaliação, mas sendo justo, o William Júnior não seria mais rápido do que Robinho, tá? E eu acho difícil, falando aqui, eu disse que faria essa mudança, eu acho difícil que Marcelo Cabo utilize a equipe dessa forma. Pela forma de jogo de Marcelo Cabo, pelo que a gente já acompanhou dele, eu acho que ele é um técnico que não vai abrir mão de ter esse ponta mais rápido, agudo, buscando contra-ataque. Não obrigatoriamente esse cara vai ser Robinho, esse cara pode ser Vitinho, que entrou melhor hoje, pode ser Matheus Regis, que está chegando, mas eu não criaria tantas expectativas, né? Existe até uma outra corrente de torcedores, que eu já vi até no Twitter, falando que não queria ter Patrick Alain e William Júnior juntos para você não gastar as duas cartas de uma vez. Meio que assim, se um tiver mal, eu tenho outro no banco que pode entrar. Não é um pensamento equivocado, não. No Pernambucano, a parte dos clássicos, um meia deve resolver qualquer jogo, meu irmão. Assim, não sei se eu gastaria 2 no... E na própria Série C, tá? Assim... Eu tô mais dessa linha, velho. Arthur, eu ia fazer um comentário aqui, e chegou um comentário de Caio Santos, tá? Que inclusive membro já aqui do nosso canal. Queria mandar um abraço para Caio e convidar todos que estão vendo aqui o programa nesse momento. Aqui embaixo de Arthur, aqui na tela, tá? Tem a possibilidade de você se tornar membro aqui do canal. A partir dessa semana começam os vídeos exclusivos
para quem se tornar membro. A gente vai trazer muitos vídeos históricos, um trabalho diferente do que a gente entrega aqui no dia a dia para vocês. Esse trabalho, essas lives pós-jogos, especiais, raio-x, tudo continua aberto, tudo continua como está. Não é aí que a gente vai mudar. A gente vai trazer novos conteúdos para quem, assim como o Caio, se tornar membro. Mas, para além do que a gente vai entregar, é uma forma de você que está assistindo dar uma força para o canal, nos garantir uma capacidade melhor de estabilidade, tá? De projeção de receita, para poder fazer novos investimentos. A gente trabalha com 2 câmeras aqui, seria muito legal ter uma terceira câmera, então a gente precisa de um pouco de previsibilidade nas receitas. Então, se você puder se tornar membro aqui no canal, a gente agradece muito, tá? Assim como o Caio. Eu ia fazer uma pergunta, tá? Que no fundo tem o mesmo cerne do que Caio escreveu, tá? Eu vou ler o que Caio escreveu. Não entendo como se desconsidera que um 3-0 obviamente muda o ritmo de jogo completamente, ainda mais contra um adversário que não performa e nem causa dificuldade. Mas ok. Primeiro ponto, eu acho que todo mundo considerou que mudava, tá? Que o 3-0 mudava. Arthur foi um pouquinho mais exigente. Não é que ele está cobrando que fosse diferente, é porque não tem como manter a análise de uma grande atuação ou de uma boa atuação quando o jogo se desliga no segundo tempo. E aí, a pergunta que eu ia fazer, Arthur, uma pergunta barra leitura, é que no jogo contra o Defensa e Justiça, a gente meio que disse, só dá para avaliar o primeiro tempo, porque trocaram 11 jogadores e aí virou uma outra partida sem a mesma base de avaliação. E no final das contas, hoje meio que só dá para considerar o primeiro tempo de novo, né? Porque o 3-0 reduz o ritmo de jogo para, sei lá, 30%. Reduz demais o ritmo do jogo, né? Exatamente. Obrigado aí, Caio, pela participação, pela mensagem. E assim, como você falou, não é que a gente desconsiderou. Eu até comecei o comentário falando, né, que, obviamente, que é natural que isso aconteça. Eu só acho que não foi a melhor forma de você administrar o jogo. O Santa não teve uma atuação no segundo tempo tranquila, para você dizer assim, não sofreu riscos e tudo mais, né? Como eu falei, se fosse uma equipe mais qualificada, poderia ter colocado em risco essa vitória tranquila que o Santa Cruz acabou tendo. Eu acho até que esses problemas que o Santa Cruz teve no segundo tempo, isso vai ficar mais claro no campinho, foram muito também devido a falhas individuais, tá? Vou dar um spoiler aqui. Eu não me lembro de uma partida pelo Santa Cruz em que Eurico vacilou tanto. Ele cometeu, assim, principalmente no segundo tempo, logo ali no início, você vai ter 1 ou 2 chances que foram erros dele. Tem um lance também, já para depois, que tem uma cabeçada perigosa, ele que sobe estabanado ali com o jogador. Tem outro lance também do decisão que ele falha. Então, no segundo tempo, eu acho que teve umas 4 falhas ali de Eurico que poderiam ter gerado gol. E, obviamente, que aqui é uma questão individual do atleta. Não diz sobre o sistema defensivo como um todo, mas isso também faz parte, né, da análise. E realmente, Fred, assim, o segundo tempo de hoje, ele fica... Você tem que ter esse parâmetro de como o jogo estava. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente vê muito, que é aquela história. Por exemplo, talvez se existisse aqui um podcast analisando a atuação do Decisão, poderia ter alguém dizendo, não, o Decisão do segundo tempo fez uma grande atuação, colocou bola na trave, teve 4, 5 chances criadas, a finalização foi para fora, o que para mim seria se você falar apenas isso, seria uma análise completamente equivocada, que você tem que partir da premissa de que teve tudo isso porque estava 3-0 no placar. É aquela história da análise lá do Flamengo e Bayern no Mundial. Não, que depois de 2-0 o jogo foi igual, o Flamengo jogou de igual para igual. Cara, depois de 2-0 é óbvio que o Bayern não ia colocar mais todo o ímpeto que ele tinha dentro da partida, porque já tinha conseguido 2-0. Quando o Flamengo diminuía, o resultado, o Bayern ia e aumentava novamente a pressão para ampliar o placar. Então, a análise ela tem que vir carregada disso. O meu ponto é mais que o Santos sofreu mais riscos do que precisava. E uma equipe mais qualificada poderia ter feito o Santos sofrer mais ali, principalmente no segundo tempo. Exatamente. E que detalhe, que é justamente o próximo jogo, um pouquinho o nível o sarrafo deve subir um pouquinho depois desce de novo, né, contra o Vitória. Mas assim, mas a tendência é que suba já na quarta-feira. Deixa eu falar rapidinho aqui com todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Algumas pessoas, Pablo, Matheus e mais alguns outros, citam o áudio baixo nesse momento. Esse é um desafio que a gente tem encontrado aqui, desde que a gente passou a fazer lives no estúdio, que para um percentual
pequeno, que não é a maioria, mas para um percentual do público da live, por algum motivo que a gente ainda não conseguiu identificar, o áudio chega com uma qualidade, sobretudo, não é nem a qualidade, chega com um volume menor. A gente vai fazer uma série de investigações aí ao longo dessa semana. Nossas próximas lives são na quarta-feira, tá? A gente vai fazer vários testes para tentar entender por que é distribuído de forma tão diferente para algumas pessoas, tá? O som chega com qualidade excelente para a maior parte da live, mas não conseguimos ainda entender o padrão, se é computador, se é televisão, não tem, parece ter um padrão aí, algo que a gente ainda não conseguiu alinhar, tá? A gente tem várias pessoas agora dizendo que tá legal, tá muito bom, tá absolutamente normal, tá? Então, assim, é um desafio que a gente tem tecnológico aqui e que nós vamos tentar entender. Eu estava conversando agora com um dos nossos diretores, Rodrigo Carvalho, e ele falou: o mais difícil é tentar corrigir um problema que eu não identifico, porque para a gente aqui, quando a gente faz todos os testes aqui, o áudio está excelente, tá em excelente volume. Enfim, a gente promete que nas próximas lives vamos tentar entender aí o que é que acontece que dá essa diferença para algumas pessoas, tá? Eu peço desculpas. E quem está com o áudio um pouquinho mais baixo, infelizmente eu só posso pedir para aumentar aí. Se for na televisão, dá uma carga aí no controle remoto. Se for no celular, aumenta um pouquinho, tá? É o que eu posso pedir hoje, além de desculpas, tá? Mas é o que tem para hoje, tá? E aí eu queria aproveitar, já que a gente fez uma pausa rápida aqui no conteúdo, para fazer um convite, porque nessa segunda-feira a gente vai lançar um programa que a gente nunca, tá? Fez nas outras edições, que é o raio-x dos estaduais, tá? Então a gente vai ter, não é o raio-x do baiano, não é o raio-x do pernambucano, a gente vai trazer um programa na segunda-feira, dando uma geral em tudo que aconteceu pelo Brasil, tá? Desde de pontos mais direcionados a desempenho, ao futebol propriamente dito, até curiosidades, porque a gente sabe que os estaduais trazem uma avalanche de curiosidades. Então, nessa segunda-feira tem programa novo, tá? O raio-x dos estaduais. Vamos, então, agora para iniciar as análises individuais, tá? Dessa boa vitória do Santa Cruz sobre o Decisão, tá? E aqui a gente acaba desdobrando para mais do que analisar individualmente cada jogador. Eu diria que nessa parte a gente acaba aprofundando o que foi o jogo, né? Quando a gente vai analisando jogador por jogador, a gente aprofunda o que foi o jogo. E aí eu quero começar, inverter um pouco a ordem, porque eu queria começar por um jogador que Arthur já tratou como destaque da partida. E que eu vi tantas tuitadas de Atos tentando minimizar Patrick Alan, que eu já acho que Patrick Alan realmente hoje agradou tricolores e deixou alguns alvirrubros meio se questionando por que a liberação, tá? Atos foi ali para a linha de frente dizer que é jogador de terceira divisão, que o nível é outro, que nesse nível ele joga, mas que não abre para nada. Abre para nada. Que nesse nível aí ele é rei, mas que quando eleva o nível ele desaparece. Arthur, Patrick Alan, queria que você não só falasse um pouco mais sobre como você viu a dinâmica dele em campo. E se você considera que, somando as duas impressões, os dois jogos, ele é a principal peça do time nesse comecinho de temporada, tá? Considerando amistoso contra o Defensa e Justiça e esse jogo agora. Eu lembro que no amistoso, para quem não assistiu o nosso pós-jogo, nós destacamos muito Eurico, tá? E Andrei. Foram os jogadores que a gente mais destacou naquela partida. Então, queria agora tua visão, Arthur, sobre a atuação de Patrick Alan e se ele larga na frente como a referência, tá? O construtor, o cara que faz o Santa Cruz andar. Se esse papel é dele ou de Andrei, que é um jogador que vem mais de trás, obviamente. Boa. Já vou emendar aqui com a análise, já com a nota de Patrick Alan. Para mim, jogou bem, tá? Não acho que é ainda pro muito bem, mas foi uma boa partida, o verde musgo. Patrick Alan, eu acho, Fred, que larga sim, como essa referência no Santa. Obviamente, é sempre bom lembrar aqui, né? Ainda é começo de temporada, ainda é um primeiro jogo contra uma equipe que a gente já falou que se mostrou deficitária, mas que ele aproveitou e soube mostrar seu futebol. Como eu disse,
Não apenas pelo gol. Talvez até o gol seja o de menos aqui na atuação de Patrick Alan, até porque há um risco do gol nem ser validado para ele, né? Pode ser que seja dado como gol contra, dado o desvio ali que teve no meio do caminho. Mas o Patrick Alan teve pelo menos outras 2 ou 3 oportunidades em que ele serviu muito bem os companheiros, colocando em bom posicionamento para marcar. A gente teve o lance de Quirino no primeiro tempo, que ele chuta cruzado. A gente teve um lance no segundo tempo de Renato. Teve outro lance no primeiro tempo que eu não estou lembrando. Teve outro lance que ele faz o cruzamento, a bola passa por detalhe ali para o Quirino. Foi a primeira chegada do Santa. Então, realmente, o Patrick Alan bastante participativo no jogo. Eu sei que isso era até um ponto que a torcida do Náutico pegava no pé, que muitas vezes ele sumia. Hoje a gente viu o Patrick Alan participando, buscando o jogo, estando presente, finalizando, mas principalmente armando a jogada, sendo o camisa 10 que o Santa Cruz realmente esperava ter. Então, Isso não há. para traçar esse paralelo, já com o que o Náutico reclamava, tem a ver com o nível de marcação que ele enfrentou hoje? Eu acredito que sim, obviamente que isso impacta. Não só quase para a ele. retórica, porque eu acho que tem um pouco disso também. Acho que veja, o Patrick Alan, que em alguns momentos sumia, talvez aconteça. A tendência é que aconteça em alguns jogos também contra o Santa Cruz, depende de algum nível de partida. Em outras tantas partidas, ele tende a ajudar, como ajudou o Náutico, com a quantidade de assistências muito boa, mas aquele nível de atuação que alguns torcedores do Náutico, parte da torcida do Náutico reclamava, dificilmente esse jogador não vai ter esse mesmo perfil no Santa. Só se ele tiver mais facilidade para jogar. E talvez talvez até tenha, sobretudo o pernambucano. Exato, com certeza. E eu acho assim, Cássio, eu acho que esse debate do tipo, o Náutico errou em deixar sair Patrick Alan, faz parte. Agora vai ser isso. O torcedor do Santa vai ficar falando isso. Eu quero ver o clássico, eu quero ver no clássico. Não, Arthur foi no ponto. Veja, a partir de agora, a cada jogo que Patrick Alan tiver boas atuações, vai ser a torcida do Santa dizendo que o Náutico perdeu e abriu mão de um bom jogador, e a do Náutico dizendo, fica tranquilo que daqui a pouco, quando tu precisar, ele não vai jogar. Assim, vai ser cada lado querendo tirar vantagem da situação. Aí, obviamente, a resposta é com o próprio, né? Mas eu queria só dizer que, assim, obviamente que esse debate ele vai seguir acontecendo, mas para mim são debates independentes. Patrick Alan, pode ser que a avaliação do Náutico esteja correta de que Patrick Alan não seria um jogador que funcionaria no esquema de Hélio, que funcionaria para a Série B. Porque ele não é pensado para o Pernambucano, ele é pensado para a Série B. Né? Exato. Isso não impede que ele seja um jogador extremamente útil e importante para o Santa no desafio que o Santa vai ter nessa temporada, o principal desafio que é a Série C. Pode ser que as duas coisas sejam verdades, como pode ser também que a avaliação do Náutico tenha sido errada e ele se mostre o contrário, como pode ser que a avaliação do Santa foi errada e o do Náutico estava certo. Assim, mas não são mutuamente excludentes assim as possibilidades. Concordo. Sabe? Eu acho que são debates paralelos. E aí, já finalizando, Patrick Alan jogou bem. E se tiver, não sei se ainda tem, Fred, a demarcação ali de melhor em campo, mas se tiver, Patrick Alan melhor em campo. É pra ter, viu? Daqui a alguns instantes terá. O departamento de arte está trabalhando. Vai trabalhar. Range-Dona tá elétrico aí. No pior dos cenários, a gente traz o mesmo de 2025, né? Se não tiver uma nova criação aqui, a gente traz o mesmo de 2025. Mas Patrick Alan fica como o grande destaque do Santa no jogo. E eu queria que você seguisse, Arthur, por outro jogador que você tenha gostado, sobretudo se você enxergá-lo como esteio. Porque o que é que eu estou querendo construir aqui? Eu estou querendo tentar começar a criar uma zona de confiança. Tá? Uma zona de confiança de jogadores que foram bem no amistoso e na estreia. Tá? Porque, vamos supor, Renato foi bem hoje. A gente destaca já Renato, mas a gente já conhece Renato. Então, assim, Andrei, Eurico, jogadores que a gente destacou, eles continuam com esse perfil de esteio do time ou houve uma atuação mais discreta de Andrei? Eurico não foi, nem precisou trabalhar hoje, né? Mas como é que você avalia aí? Quem está formando o eixo de confiança do Santa? Melhor dizendo, reformulando a pergunta. Quem forma hoje o eixo? Ainda muito frágil, obviamente, tudo nas primeiras análises do ano, mas onde você consegue tatear um eixo de segurança? Boa.
para mim, o jogador que eu vou colocar também como jogou bem e que está formando esse esteio de segurança, porque também foi bem no amistoso, é Quirino. Quirino também, para mim, jogou bem, um centroavante de muita mobilidade, a gente já falou aqui durante a semana, participa muito do jogo, muito brigador, ajuda muito na marcação, bateu muito bem o pênalti hoje, mesmo com o goleiro se adiantando ali, ele foi bem na conversão e tem outras o dado dito na transmissão, dos 10 gols de 2025, 7 na Ferroviária e 3 no Londrina. Veja, é um perfil de jogador que o Santos já não tinha há algum tempo, tá? De um cara que com um nível, com a boa entrega em divisões acima do que o Santa vinha jogando, e de fato eu concordo. No próprio jogo contra o Defensa, eu acho que já tinha tido sinais. Sim, já tinha porque tido sinais. E hoje, mais uma vez, né? Foi bem na partida, participando muito bem. Não, hoje melhor, ele é aquele centroavante que, se o torcedor do Santa Cruz está esperando que ele vai ser um goleador, ele não tem esse perfil. Ele não é o cara que vai conseguir fazer uma temporada aqui de 20 gols e etc. Mas ele contribui muito para o jogo da equipe. É o Zé Roberto Santa Cruz, Fred. Santa Cruz, eu já estou vendo aqui. Descreveram o Zé Roberto aqui. E para um time que tinha Thiago Galhardo, que em grande parte da passagem pelo Santa não dialogava com o resto do time, era um jogador a menos, não conseguia participar, Quirino é completamente outro perfil e faz a equipe funcionar, faz o time rodar dentro de campo. Então acho que Quirino forma esse esteio. E aí, Fred, eu vou emendar com esses outros 2 jogadores que a gente trouxe uma avaliação positiva durante a semana, mas que para mim hoje decepcionaram, tá? Tanto o Eurico como o Andrei eu vou colocar como jogou mal, por motivos diferentes. Eurico, pelo que eu falei, eu acho que Eurico, assim, realmente me surpreendeu negativamente a atuação dele hoje. Ele é um cara muito regular no Santa, normalmente sempre acaba entregando um jogo muito bom, é um esteio ali na defesa, mas hoje acabou de fato não funcionando tão bem. E no segundo tempo eu contei pelo menos ali 4 falhas dele que poderiam ter ocasionado lances de gol, né? Não aconteceu, talvez por isso que não chame tanto a atenção do torcedor, talvez por isso o torcedor até estranhe um pouco essa minha avaliação, mas assim, Eurico continua para mim sendo uma peça referência no Santa, mas que hoje não esteve numa jornada boa. Então jogou mal, né? Jogou mal para Eurico. E Andrei? Andrei também o jogou mal. E eu vou explicar. Andrei hoje eu achei ele muito burocrático na principal característica dele, que é o passe, que é a qualidade com a bola no pé. Foi isso que fez a gente destacar ele positivamente na partida durante a semana. Ele não conseguiu ter o mesmo rendimento hoje, errou muito passe e muitas vezes quando acertava era aquele passe para o lado, para trás. Não é o tipo de passe para que pelo que Andrei foi contratado. Andrei foi contratado para tentar o passe vertical, para fazer a equipe para frente, para ajudar nessa armação, como você até falou na pergunta ali com relação a Patrick Alain. E além disso, um ponto que me preocupa, não sei o quanto foi do jogo de hoje, do adversário que o Santos enfrentou, mas é algo a se observar para frente. Andrei basicamente não deu nenhum combate defensivo hoje, tá? Eu achei, inclusive, que essa característica dele sobrecarregou o Balotelli e fez Balotelli ter uma atuação até abaixo da média do Balotelli que a gente já viu no Santa. Não é que Balotelli foi mal, tá? Balotelli eu vou depois avaliar, vai ser um regular. Mas Balotelli é um cara que sempre vinha se destacando positivamente no Santa. Hoje ele esteve mais tímido. Eu acho que também por estar sobrecarregado nessa função defensiva. O sobrecarregado até parece que ele teve grande trabalho, né? Que a equipe do Decisão era muito qualificada. Mas é porque, realmente, se você for olhar, Andrei não conseguiu dar combate, chegava atrasado, então por isso fica essa avaliação negativa. Mais uma vez, é um jogo, não quer dizer que ele é um jogador que não vai ajudar. O próprio Cabral na transmissão destacou que é o jogador do Santa que tem o teto mais alto, e a gente sabe disso porque já mostrou isso na carreira. Obviamente passou por problemas físicos, senão ele não estaria agora no Santa Cruz. Exatamente, se Andrei tivesse seguido a normalidade da é. sua carreira, estaria jogando Série A sem dúvidas, né? E o Santa está buscando recuperar e a gente espera que consiga, mas realmente hoje não foi uma boa partida dele. Gostou do novo visual de Patrick Alain aí? Gostei. Veja. Ganhou uma estrela, né? Xerife, viu? Xerife. É isso que eu ia dizer, mesmo. Patrick Estrela, igual o Bob Esponja. O Patrick Estrela. O melhor em campo aí, tá? Vamos pensar depois se vai ser... Tá parecendo a camisa da Seleção Paraguaia. Tem uma estrela. Lembra que... Não tá certo que vai ser esse o símbolo da temporada, não. A gente vai experimentar com calma. Mas na pressa aqui, tá? Tá bom. A gente trouxe... O departamento de arte trabalhou na urgência. Na urgência, tá? Então, a gente já começou um desenho, né, de análise e agora vamos para a normalidade, tá, Arthur? Vamos voltar para Rock Kennedy e aí a gente vai defesa, meio campo e ataque. A gente meio que desenhou 2 eixos, né? Os dos jogadores que foram bem no jogo
e que são... Porque no final das contas a gente passou pelos protagonistas até aqui do Santa de 26, né? Eurico, Andrei, Patrick Alain e Quirino, 2 com avaliação positiva, tá? Nesse jogo, e 2 com avaliação negativa. Agora a gente vai para a ordem, tá? Natural, e a gente começa por Rock Kennedy, que se no jogo passado, ainda que o gol do Defensa e Justiça tenha saído no segundo tempo, numa falha triste de Felipe Alves, né? O primeiro tempo de Rock Kennedy foi inseguro, né? Sobretudo ali com a bola nos pés, chegou a gerar lances de risco. Queria avaliação de um jogo muito tranquilo, de um jogo resolvido, mas aí se viu para ele dar uma respirada, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, Arthur, porque se existe uma necessidade de mudança, se existe a necessidade de testar mais uma vez e quantas vezes for preciso esses 2 goleiros que o Santa tem, hoje não teve nada que elevasse, né, a pressão e o teste em cima de Rock Kennedy. Com certeza. E essa pergunta que você falou aí é complicada, não tem resposta certa, porque eu acho que o natural seria a gente dizer, não, tem que torcer para, obviamente, ele ir bem e ganhar confiança, mas você fica naquela. Se for para ter um erro, é melhor saber logo do que ser na fase decisiva. De toda forma, eu acho que o melhor é torcer para ele ganhar confiança, evoluindo e ser o goleiro do Santa. O Santa precisa ter estabilidade. E eu quero ter muito mais tranquilidade do que estar certo em relação a essa minha dúvida em relação a Roqueiro. Então, no final do dia, que estejamos errados e ele se prove aí o goleiro do nível que o Santa Cruz precisa. Para a atuação de hoje, eu acho que é aquele razoável clássico do goleiro. Não Sim. teve muito trabalho, por mais que o Decisão tenha tido chegadas, como o Cássio bem trouxe no scout ali, basicamente apenas uma finalização a gol, e ele fez a defesa, então razoável ali para Rock Kennedy. Perfeito, tá? Vamos então para o lateral direito, que é um jogador de quem se espera bastante, né? Sim. E aí, talvez vá parecer perseguição minha, mas eu também não gostei da atuação hoje de Pedro Costa, tá? Vou colocar o jogou mal para Pedro Costa. Eu acho que muito tímido na parte ofensiva, pouquíssimo apareceu. Nas vezes em que apareceu, cruzamentos ruins. Eu acho que Pedro Costa é um cara que a principal característica dele, a principal fortaleza dele é a velocidade, é a jogada em progressão. Ele é um cara que consegue ter arrancadas longas, né? Consegue ter o drible, e muitas vezes vai pecar no gesto técnico do passe ou do cruzamento, né? Por mais que seja lateral, parece loucura falar isso, mas é uma realidade. Não é um ponto forte 100% de Pedro Costa. E eu acho que o jogo dele hoje também, até dando um desconto para ele, foi atrapalhado pela atuação muito ruim de Robinho, que a gente vai falar mais para frente. Acho que Robinho não soube dialogar com ele, não deu esse espaço também para ele progredir. Teve uma jogada que ele conseguiu ir bem, quando ele progride em velocidade, mas de resto também eu acho que Pedro Costa errou muito passe, tá? Errou muito tecnicamente, individualmente, então por isso que eu coloco esse mal para ele. Não acho que foi tanto assim defensivamente ter dado tanto espaço, como eu falei, por exemplo, da partida contra o Defensa e Justiça, mas eu acho que aqui é mais uma atuação tecnicamente ruim mesmo. Seguindo na análise da zaga, William Alves e Rodrigues, eu vou colocar o razoável para os dois, tá? Eu acho que foi uma atuação regular, William uma atuação mais segura do que Eurico, por mais que Eurico na saída de bola continua se mostrando um jogador mais capaz do que o William, mas o William foi um jogador mais seguro, não cometeu as falhas, pelo menos não na quantidade que o Eurico acabou cometendo na partida de hoje, então o William Alves ali com razoável. E Rodrigues, por mais que defensivamente também não tenha funcionado tão bem, eu acho que o sistema defensivo do Santa hoje, por mais que não tenha sofrido gols, mas pela fragilidade do adversário, sofreu mais que deveria. Eu já falei isso repetidas vezes aqui. Mas Rodrigues apareceu mais no ataque, tá? Como já tinha sido no Defensa e Justiça. Tá? Por exemplo, tem um lance que Renato perde uma chance clara ali de cabeçada, que foi um cruzamento de Rodrigues. Né? Então, passou longe de ser uma exibição exuberante, uma grande partida, mas eu acho que ele fez o feijão com arroz ali, foi um lateral ok. Né? Vamos então para um jogador que vocês, em 2 momentos aqui do programa, já fez questão de lançar uma crítica ali sobre ele, que é Robinho, né? Robinho, para mim, é muito mal, tá? Pior da partida. Realmente não aproveitou a oportunidade. Eu acho que hoje a defesa do Decisão disse, é a chance aí para os atacantes se darem bem, sabe? Conseguirem ter uma avaliação positiva. Você teve Renato marcando, você teve Quirino marcando, Patrick Alain fazendo uma boa exibição,
E Robinho, não é a questão aqui de não ter marcado, é que ele não conseguiu, basicamente, levar vantagem em nenhuma disputa contra os marcadores da equipe do Decisão. 1 contra 1, mesmo contra um adversário deficitário como Decisão se mostrou hoje, ele não conseguiu levar vantagem. Então, realmente, uma atuação muito ruim de Robinho, preocupa para frente. E vou até emendar já na exibição de Vitinho. Eu não vou colocar Vitinho no bem, porque eu acho que eu estaria sendo injusto, porque Patrick, Alan e Quirino, para mim, estiveram um degrau acima. E aí eu quero deixar eles destacados realmente como esses jogadores que foram melhores. Mas eu vou colocar Vitinho aqui como um razoável, mas é um razoável acima, por exemplo, de Rodrigues e William Alves. Tá? É um razoável mais próximo do bem do que para a parte de baixo. Vitinho foi bem mais útil do que Robinho. Certo. Vitinho entregou muito mais jogo para o Santa, participou da partida, tentou algumas jogadas, foi mais incisivo. Então, Robinho que se cuide, porque hoje no time titular é a posição que está em maior risco. Do outro lado, Renato, tá? Primeiro avalia Renato e depois eu vou fazer a pergunta se Matheus Regis não acabaria também, até não pelo que está jogando no Santa, né? Teve restos de jogos e muito pouco até aqui, mas pelo peso, né, do nome em si que chegou, se ele não briga também por essa posição do outro lado, já que Renato joga nas duas, né? Renato para mim, ele tinha tudo para ir no jogou bem. Só que no segundo tempo ele me perdeu 2 chances que me fez baixar a nota dele para o razoável. Vai ser ele, para mim, tá no mesmo patamar de atuação de Vitinho. Tá? É um razoável próximo do jogou bem, mas eu quero deixar Patrick, Alan e Quirino nesse patamar destacado que eu acho que merecem. Certo. Mas Renato fez um primeiro tempo interessante. Tá? Antes da lei do gol, ele tem uma jogada muito boa, só que depois do gol e do pênalti, melhor dizendo, sofrido, ele não conseguiu mais ter aquele nível de atuação. Perdeu 2 chances, uma no cabeçada, outra no lançamento Patrick Alan, que ele acaba não finalizando, mas foi um Renato acima do que o torcedor esperava hoje, sendo muito sincero. Tá? Renato é um jogador que o torcedor pega no pé, por mais que tenha tido seus momentos de utilidade ali na Série D, mas não vem conseguindo ter uma sequência tão boa assim no Santa. Mas eu acho que hoje, aí já respondendo a sua pergunta, Fred, eu não acho que a atuação de hoje referende nem Matheus Regis positivamente para substituir Renato, nem que Renato Sim. deu brecha. Não, mas não era nem isso, na verdade. Era Renato e Matheus Regis. Ah, sim, que é um espaço, né? Sim, porque assim, Robinho, não, eu acho que Renato, que pelo que mostrou até aqui, ele vai seguir titular, obviamente. Decidiu o jogo hoje, né? De uma forma ou de outra, decidiu. Sim. Você vê um Robinho dando espaço nesse começo. E Vitinho é o nome natural. Mas, como o Renato joga na direita ou na esquerda, eu estou levantando a possibilidade de Matheus Regis também concorrer a outra vaga. Foi essa a minha pergunta. Mas não jogou tempo suficiente e, sobretudo, intensidade suficiente ainda para a gente fazer essa avaliação dele no Santa Cruz, né? Só a avaliação prévia. Isso. Inclusive, assim, para mim, eu vou colocar ele no razoável, mas é um razoável mais próximo do jogou mal do que do jogou bem. Tá? Matheus Regis entrou numa rotação diferente. Pareceu até, às vezes, estar meio desinteressado no jogo. Certo. Assim, sem correr, sabe? Obviamente que pode ter a parte física, ele é o jogador que chegou por último, até participou pouco tempo no amistoso contra o Defensa e Justiça, mas eu acredito sim que ele vai disputar essa posição, mas não pelo que mostrou hoje. Não pelo que mostrou no Santa, pela expectativa, um jogador que rodou alguns anos jogando Série B, já passou pela Ponte Preta e tudo mais, então Botafogo de Ribeirão Preto pode disputar essa posição, até porque a posição de pontas do Santa eu acho que está bem aberta, porque você tem pontas ali muito próximos em termos de nível, você não tem ninguém se consolidando, mas não pela atuação de hoje. E aí, emendando com os demais, Fred, rapidinho aqui os que faltaram, Balotelli, o razoável, já falei aqui, eu acho que Balotelli fez uma atuação ok, não foi aquele Balotelli que a gente está acostumado, mas eu acho que também esteve sobrecarregado na partida, então razoável para ele. Tá. Pedro Favela também, eu acho que ele entrou melhor do que Andrei, conseguiu distribuir alguns passes, mas também muito ansioso em algumas jogadas, tem uma finalização que ele tenta assim de longe que não tinha necessidade, também não foi uma boa partida dele, fica no ok ali para Pedro Favela. Rian é um razoável quase que sem nota. Quer deixar sem nota? Tem opção. Pode tá? deixar sem nota, Pode. ele basicamente não tocou na bola, assim, não participou. E o William Júnior eu vou também colocar um razoável, mas para mim é um razoável próximo de Vitinho. Tá? Eu acho que o William Júnior mais uma vez entrou positivo na partida. Teve uma cobrança de falta perigosa, que o goleiro fez uma boa defesa, participação boa nas bolas paradas. Eu acho que assim,
esse meio-campo do Santa tem sido uma boa notícia para o torcedor, sabe? Tem um Patrick Elan que começou funcionando, mas ao mesmo tempo ter um William Júnior que entra e também mostra Desde o ano passado, né? desempenho. Tem entrega desde o Exatamente. ano Então passado. Né? é uma posição que talvez seja a posição que o torcedor do Santa Cruz está mais tranquilo. É a posição de meio-campista, porque tem um titular que está funcionando e tem um reserva também que, quando é acionado, dá conta do recado. Óbvio, o recorte é só de um amistoso e uma partida oficial, mas é um recorte interessante já. Chegou aquela hora, tá? Chegou aquela hora que a torcida do Santa não gosta, tá? E quem vai ser o portador aí desse momento é Cássio Ele Zirpoli. joga pra mim. Porque foi você que tá tratando esse tema aí, né? Escreveu no blog sobre o tema e é a questão, Cássio, de um público pequeno para a estreia do Santa nesse Pernambucano, tá? Então queria que você trouxesse, inclusive, comparações com o ano passado, né? Qual a sua visão dessa presença da torcida do Santa na estreia? Num campeonato que a gente viu a torcida do Náutico numa sexta-noite chegar pesado, né? Eu ia trazer esses dados. Assim, brincadeira à parte, é óbvio que isso tem que ser comentado, que é no bom e no ruim. Claro. O cara que só quer o bom, o cara desliga aqui e vai ver outra coisa. Tem que ser no bom e no ruim. E nesse ponto, primeiro, por que é pauta, Fred? Porque esse jogo, ele não foi na Arena Pernambuco porque o gramado do Arruda está sendo trocado. Porque o Santa não conseguiu um alvará. É porque a Arena Pernambuco vai ser a casa do Santa Cruz em 2026. Exatamente. Então, essa é uma realidade. O próprio plano de sócio do clube já tem isso especificado. Inscrito. O Arruda, naturalmente, o plano de sócio pode até ir pro Arruda, mas o plano de sócio deixa claro que o cara está se associando para ver jogos na Arena Pernambuco. E em 2025, a assiduidade da torcida do Santa foi gigantesca. O Santa fez 19 jogos, somando Copa do Nordeste, que foi aquele jogo contra o 13, um jogo apenas. Tipo, o primeiro, tudo bem que era o mata-mata, mas o primeiro jogo do ano já teve 20 mil pessoas. Mas ok, é um mata-mata, Santa e 13 na Copa do Nordeste. Mas aí você vai para outros jogos do Pernambucano. O primeiro jogo do Santa, e outra, para quem tá vendo aqui, muita gente até não sabe de outros estádios. Não tem mais todos com a nota não, tá? É pagando ingresso, ou seja, ou de check-in, não tem mais nota fiscal, não tem futebol solidário com quilo de alimento, tem nada disso, é pagando ingresso. Santa e Petrolina tem 24 mil pessoas. O primeiro jogo do Santa Cruz. Detalhe, isso depois de ser eliminado pelo 13. Lembra desse jogo da Copa do Santa foi eliminado pelo 13. Aí vai pro Pernambucano. Se eu não me engano, esse foi a segunda rodada. Ele joga a primeira rodada como visitante e tem esse jogo. Era um jogo do público zero. Que a SAF reverteu. Eu lembro, eu nem falei esse ponto, não, mas Fred trouxe esse ponto. E isso em 2 dias fez um jogo de público zero, de protesto, virar 24 mil pessoas. O Santa de 2025 fez 19 jogos como mandante, somando Copa do Nordeste, Estadual e Série D. Só um público do Santa ficou abaixo de 10 mil pessoas. Que foi, detalhe, Santa contra Santa, que foi o Santa contra o Santa América de Natal. Sem valer... Santa América de Natal não, Santa de Natal. Eu falei o quê? Santa América de Natal. Não, desculpa. O Santa versus o Santa de América de Natal, realmente o Santa de Natal. O jogo foi 1-1. O jogo, assim, classificado, já não tinha mais preocupação. 8 mil pessoas, 8.003 pessoas. E o 18º lugar, que foi, detalhe, o Santa não, na verdade, o Santa e 13 já era a última rodada, não tinha mais nada, o 13 já estava rebaixado já, e foi 10 mil pessoas. Esse jogo foi o primeiro jogo da Arena. Ainda assim deu 10 mil pessoas. Claro que aí tem o mata-mata. O mata-mata é de 35 mil para cima. É 35 mil contra o Sergipe, aí depois tem 40 mil com a América, 40 mil com o Maranhão, 42 mil com Altos, 45.500 a lotação máxima contra o Barra. Mas durante o Pernambucano os públicos também foram ótimos. O Santa bateu a capacidade do Arruda, que é 30.025, 2 vezes. Tipo, quanto cabe? 30.025. Foi lá 30.025. Enfim, dentro desse cenário, esses 19 jogos deixaram o Santa Cruz com uma média de 28 mil pessoas. Só para checar aqui, e isso tendo um jogo abaixo de 10 mil. Então não dá para dizer que se você larga com 5.263 pessoas, vindo de um acesso, de uma SAF cada vez mais próxima, de uma semana que não teve o jogo onde a torcida pôde comparecer, que não teve nem aquilo, foi, de repente cansou, não sei o que, não, as pessoas tiveram até frustração, talvez, detalhe, talvez no fim das contas isso tenha atrapalhado. Mas, ou seja, assim como não teve o fator de o cara já foi para um jogo e não ir para o outro, porque o jogo ia ter 13 mil pessoas.
12 mil, né? Já tinha 12 mil ingressos vendidos, Santa e Defensa, um amistoso, pô. Isso. Então, esse jogo domingo à noite, um jogo com o Globo, que até isso tá acostumado. Antigamente, o jogo da TV aberta tirava o público total. Acho que ainda tira. Mas hoje é comum, você vai pro estádio sabendo que o jogo tá na TV aberta. Sim. Isso já. Isso é assunto nem se fala mais. Tanto é que em 2025 esses jogos passaram na televisão também, as pessoas não deixaram de ir. Então, me chamou a atenção porque o público foi muito abaixo de tudo que o Santa fez em 25, mesmo quando não estava em boa fase técnica em 25. Só que agora, nesse momento, em tese, teve o jogo que não aconteceu, o plano de sócios que foi problemático na largada. O jogo estava mantido, o jogo, na verdade, era 17 horas, virou 18 horas. Foi uma hora a mais. Então, eu não sei se isso vai ser uma regra. Uma hora que atrapalha. Muda um pouquinho o clima, mas ok. Mas também não vamos ficar procurando todas mas esse as... jogo vai ter jogo de 9h30 da quarta-feira, vai ter jogo. Detalhe. Esse horário é o horário do domingo da TV. Detalhe, é isso que eu ia dizer. Toda vez que jogar domingo na TV, vai ser 18 horas. Esse é o horário que a Globo escolheu acho que é porque o Rio tá muito quente, né? No Campeonato Carioca não dá pra ter de 4 da tarde. Parece que é isso mesmo, sabia? É mesmo? Moça bonita de 4 da tarde no Rio de Janeiro pra transmitir é chato, viu? Mas enfim, o Santa sendo mandante na Arena Pernambuco, você traz esse dado agora justamente para debater. Eu disse, vai se assimilar como um acidente de percurso em toda a organização para ter tido um público abaixo da média. E a gente tá falando da média do Santa, tá? Não é por isso, foi o segundo maior público. Jaguar Sport deu 2.000 pessoas. Dane-se o público de Jaguar Sport. Alguém vai falar, mas o do Sport foi ruim. O problema é o do Santa. A gente tá comparando Santa com Santa. Comparando Santa com Santa, esse público não acontecia há 2 anos. Assim, desde a temporada de 2024. Em 25 não aconteceu, o menor foi 3.000 a mais. Esse público vai ser assimilado como um acidente, o resultado de uma série de fatores, como o plano de sócio que largou de forma equivocada, o jogo cancelado com defensa, o horário, a transmissão, ou simplesmente porque o transporte não é... Porque, veja, com tudo isso, se hoje fosse a final do turno, que lembra que tem isso, não estaria lotado. Pronto. Mas sendo esse perfil, sem ser esse perfil, o acesso do torcedor é um problema maior do que essa soma de fatores. O valor, a precificação que o Santa Cruz fez é um problema maior do que essa soma de fatores. O nível do jogo, porque repito, vai ser a casa do Santa. A pauta é justamente isso. Isso foi. E aí eu trago para vocês. Eu não tenho essa resposta. Vocês dois e vocês que estão aqui no chat. Isso eu não trago a resposta. Eu só estou trazendo uma reflexão sobre isso. Se isso vai ser assimilado como, meu irmão, foi só hoje, a partir do próximo para frente é 10 mil, 15 mil. Ou vai dizer, opa, talvez seja um problema. Inclusive, até para SAF seria um problema. Porque a SAF, por contrato, ela tem que fazer... A SAF deve ser implementada. Vai ser implementada agora. O Santa, na Série C, por contrato, Fred, a SAF do Santa tem que gerar 36 milhões de reais. Sim. E depois de algum tempo já ficou muito claro que não é dinheiro novo. Sim. É o próprio clube gerando esse dinheiro. É a SAF. É a SAF otimizando todos os processos do clube, obviamente botando alguma coisa mais pequena. E tentar otimizar os processos para gerar tudo, para gerar mais receita com venda de jogador, mais cotas de transmissão, mais patrocínios, mais renda. Para a SAF queria o Santa de 25, tá? Veja, o cálculo é o Santa de 25 para gerar. O Santa desta largada de uma coisa muito específica de um jogo pode ser até um problema para isso. Detalhe, e não seria um problema para o Santa, seria um problema para os investidores, tá? Porque por contrato, se não gerar os 36, a SAF coloca. Então é isso. Não é nada, não é um sinal amarelo. É simplesmente, não foi o que aconteceu em 25. E na largada, não havia motivo para a largada do Santa ser tão abaixo do menor público do ano passado. Arthur, tua visão sobre esse público baixo realmente, né, que o Santa colocou nessa noite de domingo? Não tem muita discussão de que o público foi baixo e decepcionante. Acho que 5 mil pessoas numa estreia de campeonato pernambucano, depois de o Santa ter ficado esse tempo sem jogar, e na verdade, independente de qualquer coisa, eu acho que 5 mil pessoas em um jogo do Santa Cruz, tirando assim, se fosse alguma situação muito fortuita, que eu acho que não é exatamente o caso de hoje, não é um público que se justifique. Eu acho que existem 3 vertentes de justificativa para
o público ter sido baixo. Não nesse patamar de hoje, mas eu já tinha uma expectativa de um público abaixo, por exemplo, da média do Santa. Seria um público que puxaria a média mais para baixo do que para cima. Porque se fosse um público de 8 mil, de 9 mil, ainda seria essa avaliação. Seria um público, obviamente, muito melhor, mas ainda seria um público que puxa normalmente a média do Santa para baixo do que para cima. Mas talvez não fosse pauta aqui hoje, né? Sim, sim. Primeiro, o Santa demorou muito para divulgar a venda de ingressos dessa partida. Aí um erro crasso do clube. Eu acho que o clube focou muito na venda de ingressos pro amistoso contra o Defensa e Justiça. Não à toa o amistoso teve quase que 3 vezes mais ingressos vendidos do que o que a gente viu de público hoje, né? E existia, inclusive, uma venda casada, promocional, de que se você comprasse o ingresso para o jogo contra o Defensa, você ganhava o ingresso do jogo de hoje. Com o jogo contra o Defensa sendo cancelado, o jogo na Arena, né, que teria a presença de público, os ingressos foram estornados e aí acabou a promoção. Porque, obviamente, não tinha como você dar o ingresso de graça para a partida de hoje se o ingresso foi estornado. Então, teve uma falha da operação de venda de ingressos. O segundo ponto para mim é uma falha no plano de sócios, que já foi muito bem abordado aqui por vocês. Eu também já comentei nas redes sociais de como esse plano de sócios veio mais caro, a questão da aderência. A matemática não está batendo, inclusive, né? Exatamente. Eu percebi, e eu acho até que tem uma falha de comunicação, Fred, porque diante de como o plano de sócios foi feito, e eu vou nem entrar aqui na discussão de o valor que foi e tudo mais, mas eu acho que o Santa precisa vender mais o plano de R$ 19,14, porque no final do dia ele se tornou quase que o único plano disse aqui, não foi aquele realmente rentável. Por exemplo, aquele plano falava em ter o desconto de 50%, apenas o anel superior. Esse jogo, o Santa não abriu o anel superior, justamente porque sabia que a procura ia ser menor. O que aconteceu? O sócio teve desconto no anel inferior, atrás das barras, que era esse sócio mais em conta, mas ao invés de pagar R$60, o ingresso estava 20. Então veja, só com o ingresso de hoje, o torcedor já pagava a mensalidade, porque ao invés de ele pagar R$60 no ingresso, ele ia pagar aproximadamente 40, 20 do ingresso com 20 da mensalidade. Então, eu acho que o Santa precisa até divulgar mais esse plano de sócio, porque no final... Se for do interesse do Santa, né? Exato. Mas assim, eu não sei até que ponto vai valer muito a pena esconder isso, achando que a galera vai para os planos mais caros. Até porque os planos que tem check-in, por exemplo, tem toda aquela questão lá de ter que pagar via cartão de crédito de uma vez só, o plano anual, a gente sabe que não é todo mundo que tem isso, ou se tiver cartão que tem esse limite disponível, enfim, não vou entrar nessa discussão, mas tem o problema do plano de sócio e outro problema aqui ligado ao plano de sócios. Muita falha no sistema, tá? Eu participo em grupos de WhatsApp do Santa Cruz e eu vi em todos os grupos pelo menos 5, 6 torcedores dizendo: não estou conseguindo comprar o ingresso, não está liberando o meu ingresso, deu erro. Uma falha de comunicação também, porque muita gente falando: não tento comprar do meu dependente, não consigo. E aí a gente explicava: não tem mais isso de dependentes, agora é um plano por fora. Mas assim, muito problema, tanto que... Porque isso também não foi, não jogaram luz nisso, né? Isso ficou implícito ali, as pessoas perguntavam no chat aqui no programa que a gente fez, ficou implícito, né? Exato. E tanto é que o Santa reconheceu essa falha e tuitou, falando: vai estar aberto o setor lá de sócios, vão lá para regularizar a situação, realmente está tendo instabilidade, então isso eu acho que também impactou. E o terceiro ponto, que aí é uma realidade, e é muito o que Cássio falou, é uma realidade, é um problema, mas esse é um ponto que o Santa Cruz vai ter que enfrentar daqui para frente, que é o fator Arena. A gente falou até aqui que a Arena... todo jogo para saber se vai ter ou não vai ter metrô. E vê que coisa assim, todo jogo você tem que ter um esforço para ligar para o governo, entrar em contato para saber se vai ter metrô, se vai ter transporte, se vai ter linha auxiliar chegando na estação Cosme Damião. Não é fácil não, pô. E o modelo do jogo, não é o modelo do jogo, mas assim, o tamanho do jogo. É fácil a gente dizer que o Santa Cruz funcionou na Arena Pernambuco em 2025 quando todos os jogos foram mata-matas. Todos os jogos eram decisões. Tirando o jogo contra o 3, que era o último da primeira fase, todos os outros foi o Santa Cruz jogando a vida. Então é óbvio que seriam jogos de apelo, seja na Arena, seja no Arruda, seja onde for. Se o jogo fosse em João Pessoa, no Almedão, ia lotar o Almedão. Como já aconteceu. A gente vai passar pela prova de fogo, de realmente ver se essa relação da torcida do Santa Cruz com a Arena vai funcionar. Que é você tendo jogos menores, você, quando for começar uma Série C, que a gente já falou aqui, tendo o jogo ali na sexta-feira de noite, tendo o jogo em horários que talvez não são os horários... Segunda noite, às vezes. Segunda noite. No próprio Pernambucano, você pode ter horários não dos melhores. O Náutico teve um jogo na sexta-feira, por exemplo. Então, assim, é uma realidade. Agora, não pode servir como muleta, porque é uma realidade que vai ter que enfrentar daqui para frente. Vai ter que se trabalhar
para se resolver isso, porque o Santa Cruz meio que está de mãos atadas e não tem outra opção. Mas não dá para fingir que isso não impacta, tá? Como eu falei, não acho que nenhum desses fatores que eu falei justifica um público só de 5 mil pessoas. Para mim, tudo isso que eu falava era para ter um público abaixo do normal, que era 8 mil, 9 mil, esse tipo de público. Acho que 5 mil também foi uma procura aquém do que eu imaginava para o jogo de hoje. Fred, Pode falar. era só sobre fazer os públicos dos jogos, já que a gente está falando nesse tema. Retrô e Vitória foram 965 pessoas. Retrô 4-0 no Vitória. Náutico 2, Maguari 0, 9.851 torcedores. Excelente público do Náutico. Inclusive, os últimos 3 deu 9.100 no passado e 10.700 em 2024. Aí de 23 para baixo é muito diferente. Ou seja, nos últimos 3 anos, a torcida do Náutico ela realmente passou a ter muita presença nesses jogos do Pernambucano. Jaguar 2, Sport 2, 1.998. E Santa Cruz 3-0 decisão, 5.263. Ao todo, os 4 jogos tiveram 18.077. Isso dá uma média de 4.519. E só para comparar com a primeira rodada do ano passado, que aí foi uma rodada de 5 jogos, né, o campeonato tinha 10 times. A primeira rodada do Pernambucano de 25, a média foi de 2.848. Então, mesmo muito abaixo, a média ainda foi maior. A voz do povo aqui, tá? Bruno Lima. Ingresso caro pro jogo, lugar longe, tudo influencia. Porém, Bruno, ingresso caro tende a ser a realidade de 2026 para o Santa Cruz. Para não sócio, sobretudo. Né? Sim, e lugar longe não vai mudar de lugar, tá? E o ingresso caro tá ligado à questão dos sócios. Exatamente. Se o Santa colocar ingresso barato, aí é que ninguém vai virar sócio, porque não vai fazer sentido. Então, assim, por isso que eu falei, a tônica de 2026 é ingresso caro e lugar longe. Nada disso vai mudar. Assim, não é que eu tô aqui defendendo que o ingresso tem que ser caro, mas assim, eu tô vendo pela cabeça de quem tá comandando o Santa Cruz. Se fosse para colocar ingresso barato, não teriam feito o preço do plano de sócios como está sendo feito. Então, realmente é uma realidade que está posta. Leonardo Ximenes, tá? Diz que o público foi decepcionante mesmo, tá? Paulo Araújo, não tem metrô no domingo. Na página da CBTU, não teve informativo se iria ou não funcionar. Essa parte é muito ruim, porque alguns jogos, como foi inclusive na reta final da Série D, você faz linha especial, uma linha expressa, nem que seja a centro, né? O que é ruim, por outro lado, porque não tem a sul, a de vem de Boa Viagem, mas pelo menos vai centro do Recife até Camaragibe. Mas é o que eu falei há pouco. Tem que lutar, a Arena Pernambuco, isso pra mim tem que ser regra, meu irmão. Se vai ter um jogo da Arena Pernambuco, tem que ter metrô. O equipamento é do estádio. O estádio foi feito dentro dessa lógica para ser atrelado ao metrô. Mas até hoje, o estádio foi inaugurado em 2013, a gente está em 2025, e até hoje, os clubes, parece que você tem que fazer a solicitação. Hoje eu preciso do metrô. Aí vai negociar. O metrô vai ficar fechado, vai abrir uma linha especial, vai ficar fechada, aberta até 11 da noite. Caramba, isso deveria ser política administrativa em relação ao estádio. Se está tendo jogo lá, tem que estar tendo esse transporte. Pô. Como é que não... assim... e até para contextualizar sobre o metrô. Completamente sucateado o metrô de Pernambuco. Assim. Então a galera diz que ele está sendo parado hoje, Fred. Não é porque era assim, não. É porque estão usando para manutenção de tão sucateado que está. Enfim, mas está tendo uma promessa de reforma, pelo menos dos trens. Bora ver se ajuda para voltar a circular normalmente. Seguindo aqui, tá? Roque Neto. Preço do ingresso, já falamos. Arena, horário e plano de sócio horrível. Roque traz um combo de tudo que a gente falou aqui, tá? E aí é importante que o torcedor do Santa entenda que essa é a realidade para 2026. Por isso tá? que a gente está debatendo, por isso que está sendo pauta nesse momento. Inclusive. Leonardo, ele faz uma sequência aqui de mensagens. Quem tinha direito a comprar meia entrada foi impossibilitado de comprar hoje. E o preço do ingresso ficou muito salgado. Muita gente não conseguiu migrar de plano pelo contato disponibilizado, só indo na sede. Um completo absurdo, né? É o que passa aqui o Leonardo, tá? Tem mais algumas mensagens aqui. O Smoking. Vamos esperar o próximo jogo para saber se vale o jargão, não é moda, é tradição. Tá? Se só vale pro Arruda, ou se para jogo para mata-mata, ou se é para todo lugar, tá? E aí ele também destaca que foi o time principal do Santa Cruz. DF Meira, tá? Depois do cambalacho e do plano de otários, vocês queriam o quê? Na arena, de graça em casa, 5 mil foi demais, tá? Dizendo que, podendo ver o jogo de graça em casa. Mas aí... O que ele chama de cambalacho e plano de otários, cambalacho é o jogo, né? Possivelmente adiado, ou não realizado. Sobre o jogo né? de graça, todos os jogos do ano passado,
todos os jogos do ano passado foram Sim, transmitidos. então, mas aí ele tá dizendo o seguinte, vamos lá, de graça. Aí contra isso, Arena, Cambalacho, eu não sei se ele tá se referindo... Ao nível da partida? Não, pô. Cambalacho, eu acho que ele tá se referindo à não realização de Santa e Defensa. Certo. E plano de otários é o plano de sócio, né? Que F. Meira tá falando aqui. Ó, vê como bate, tá? Christian Spinelli, ele fala, eu desisti de ir pro jogo com a frustração da Vitória Cup. Nem recebi meu reembolso ainda e eu tinha comprado para ganhar 2 ingressos. E aí eu imagino até que muitas pessoas podem ter passado na conta, o cara tinha o dinheiro para aquele jogo. De repente o cara não foi estornado, o cara nem foi pro da defesa e nem recebeu o dinheiro de volta para ir pro outro. Então é muito possível que isso tenha acontecido de fato. E Johansson, tá? Esse público tem assinatura, carimbo e autenticação em cartório da incompetência da SAF em explorar o maior patrimônio do clube. Parece que o plano de sócio gerou essa estremecida, né? Como se a SAF tivesse sido um tanto quanto gananciosa, né, Arthur? Que em ele relação a explorar financeiramente a torcida, né? Exatamente. E eu diria até, Fred, e tardiamente por parte do Santa. Porque se você for analisar, é óbvio que a gente teve um aumento agora no valor do plano de sócios do Santa significativo. Mas mesmo em 2025, o plano de sócios do Santa já era, para mim, defasado em termos de preço, se você compara com as demais equipes. Já era um plano de sócio que, para você ter o check-in, já era mais caro do que Náutico, já era mais caro do que o do Sport. Não era mais caro do que, talvez, o Vitória, o Ceará. Mas também qual é a realidade que essas equipes estão vivendo, né? Você está comparando ali Série A com Série D. E eu não digo nem em termos de assim, não, porque a equipe está na Série A, então o jogo é mais caro, mas em termos até de quantidade de jogos. Você, quando está na Série A, você paga por um check-in, mas você vai ter 19 partidas como mandante. O Santa Cruz, em 2026, a tendência, eu acho até que tem como ter 19 partidas como mandante, eu nem sei qual é o máximo de partidas que o Santa pode ter. Eu acho que no Pernambucano ele vai ter 4, aí ele pode ter mais 3. 9 na Série vai C. A 7, 9, 16, aí tem do quadrangular 3, 19. Pronto. Então, no melhor dos cenários, o Santa vai ter 19, 20 jogos no ano inteiro. A Copa do Brasil ali. Enquanto também. uma equipe que joga uma Série A, Série B, tem 19 garantidos só do Campeonato Brasileiro. Então, isso é uma diferença importante também. Porque eu estou vendo muito torcedor fazendo conta, pegando o valor que tem da anuidade e dividindo pela quantidade de jogos para ver quanto está pagando por jogo, para saber se faz sentido ou não esse pagamento. Então, eu acho que esse movimento do torcedor do Santos ele foi até tardio, se você imaginar, porque já em 2025, mesmo com valores menores, já era um plano de sócio defasado. E para mim, a maior falha é você não ter um plano assim realmente barato e que ofereça poucos setores do estádio, por exemplo, como check-in. O Santa poderia ter um plano mais em conta em que o check-in é só para superior atrás do gol. Mas em compensação você vai pagar R$40, R$35 e você já vai ter acesso. Sabe? Eu acho que esse tipo de plano é o que mais falta. O de 19,14, que é o que eu falei aqui, eu acho que falta uma maior divulgação para entender que esse plano ele é rentável. Para o torcedor que quer ir para o jogo, esse plano vale a pena. Se você não faz questão de estar no anel superior ou de, em jogos que o anel superior não está livre, ficar no anel inferior atrás das barras, é um plano que vale muito a pena. Com um jogo, você já faz ele valer a pena financeiramente. Então, eu acho que talvez falta divulgação. Não sei se é porque o clube não quer que isso seja aderido, mas aí se não quer, não divulga o plano, né? Assim, não faz muito sentido, não coloca o plano à disposição, né? F. de novo, tá? O jogo era contra decisão. Não era uma decisão, tá? Fazendo um jogo de palavras aqui para justificar também o baixo público, mas o próprio F. já trouxe várias críticas, né, a questões que a gente passou por aqui, tá? Jonas Williams, também com superchat, obrigado, Jonas. Mas a SAF está explorando o dinheiro, né, do torcedor de Santa Cruz. E o Lucas, ele fala o seguinte, tá? O plano fora feito a 4 mãos, já que o clube está hoje numa gestão híbrida. Preocupante, pois mostram total desconhecimento socioeconômico em relação à torcida, tá? Leonardo Ximenes completa. Quem esperava uma postura diferente da SAF estava muito, muito inocente, tá? Nós somos o 45 Minutos. Galera, se inscreve aqui no canal, tá? Nós somos o canal do YouTube que menos pede inscrição, ativação de notificações. É a primeira vez. Acabando o vídeo, já tá todo mundo indo embora. Aí a gente pede o like. Tá? Segura aí. Antes de ir embora, deixa o like. Porque a gente só pede o like se o cara tiver gostado.
Vai que o cara dá o like e no meio a gente começa a falar besteira e o cara diz, mas eu quero dar o dislike. Então, dá o like no final se você gostou, tá? Indica nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. E por fim, convido mais uma vez, dá uma força pra gente, vira membro aqui, tá? Daniel, você ainda não é membro, por exemplo, e temos uma categoria Mundo da Copa. Chega forte lá, ajudar aí para que a turma possa ter mais previsibilidade de receita, fazer os investimentos, tocar os projetos. O dinheiro que entra fica, tá? O dinheiro que entra aqui como membro, ele fica para o canal, fica para que a gente possa pagar a conta do estúdio, comprar a terceira câmera e tocar projetos que a gente tem para essa temporada. Grande abraço a todos, bom finalzinho de domingo para vocês. A gente se encontra aí ao longo da semana, galera. Tchau, tchau.